Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e vou procurar contribuir para a reflexão generalizada com duas ou três notas, nomeadamente notas de natureza empírica. Isto porque acho que é relevante dizer-se que eu sou de Guimarães, além de ser de Guimarães, sou adepto do Vitória de Guimarães e, além disso mesmo, estava naquela mesma bancada onde estes factos aconteceram. Estava lá a ver o futebol, como costumo estar sempre que posso, faço por não perder um jogo do meu clube. E, portanto, dizer-vos o seguinte, tendo eu estado lá e sendo um adepto de futebol, vou muito ao futebol, sei falar sobre este episódio na perspectiva daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, do que costuma acontecer e não deve acontecer. E sobre isto dizer-vos o seguinte, realmente o Sr. Ministro começou por saudar o atleta Marega, e eu fazendo aqui um link à intervenção da Sra. Deputada Catarina Marcelino, que aliás aproveito para felicitar, porque subscrevo-a quase na totalidade, ou praticamente na totalidade, e não é surpresa nenhuma eu dizer isto, mas saudar o atleta Marega é um reconhecimento de incompetência de quem tem que atuar antes do atleta Marega. Porque o atleta Marega atua quando entende, na sua interpretação, que está a ser objeto enfim, de sonoridades que o incomodam, vamos dizer assim. E a partir daqui, sim, estou a tentar ser delicado, não é? Podemos lhe chamar insultos racistas, mas estou a tentar ser delicado. Posso chamar urros, ululares, há várias expressões para isto, não é? Estou a tentar estar ciente do sítio onde estamos a falar. E, portanto, incomodado, sai e faz a sua função bem. A verdade é que está nos jornais que 2 semanas antes houve idêntica situação no estádio salvo erro do Moreirense, num jogo com o Futebol Clube do Porto. Situação idêntica que não conheceu nenhuma intervenção da parte do Governo, nomeadamente na perspectiva pública. Ou seja, a condenação que o Sr. Secretário de Estado se apressou a fazer, fazendo uma generalização nacional, é muito importante que nós todos saibamos pegar neste assunto, em tudo o que ele tem de pedagógico e educativo, mas também é muito importante que não saibamos cair no erro de surfar a onda da mediatização e esquecermos logo disto no momento imediatamente a seguir. Porque a mediatização é ocorrida, aqui acontece, por força da intervenção do atleta. Ponto. E isto é o que é. A partir daqui, tudo sucede o que não teria sucedido se não fosse a intervenção do atleta. E isto é o ponto que nos tem que fazer refletir. Há aqui uma circunstância que eu também não posso deixar de dizer, porque esta onda de condenação generalizada é preciso reconhecê-lo, e sentiu-se na minha terra, e eu quero dizer isto, uma condenação generalizada à própria comunidade, que é altamente injusta, e que, aliás, teve uma manifestação deste fim de semana, no fundo, de afirmação de que aquela comunidade e todo o país tem fenómenos de racismo, mas não é um país racista. Aliás, é um país que convive muito bem, que cresceu, que se construiu no convívio entre raças, religiões e entre pessoas de todas as paragens e mais algumas. E, portanto, era também importante que esta nota fosse aqui dada, ou seja, que as generalizações são sempre perigosas e que ocorrem sempre que os responsáveis políticos acorrem a tentar ser os primeiros a fazer uma condenação de um facto que é agora público, ou que tem agora uma publicidade, mas muitos outros, com muito menos publicidade, têm ocorrido perante o silêncio dos mesmos responsáveis. 2 notas de reflexão, estendendo a questão do racismo à questão da violência no desporto. Um artigo de Pacheco Pereira no Público e uma declaração de António Lobo Xavier na Circulatura do Quadrado. Uma que fazia comparar, e eu até nem concordo com isto, qualquer insulto que distinga um homem de outro homem é um insulto de natureza racista, e quanto a isto não há, quanto a mim, a mais pequena dúvida. Mas a verdade é que a violência gera violência. E a violência não é apenas a que está nos adeptos, mas aquela que é transportada diariamente pelo dirigismo, pelos jornais desportivos, pelo fenómeno todo ele, que leva, como disse o Sr. Deputado António Filipe, a uma consagração de uma espécie de um regime paralelo para o fenómeno desportivo. E, aliás, o Sr. Ministro fez um enquadramento genérico em que referiu isso mesmo. Passou do futebol para o hóquei em patins e já não sei se foi o handball, mas outra modalidade. Mas a verdade é que o problema está nas manifestações racistas e não no local onde elas ocorrem, não é? E dizer ainda o seguinte, e para terminar.
O senhor Ministro falou num plano global de combate à discriminação. Falou em iniciativas legislativas. De facto, estamos todos de acordo que, do ponto de vista legislativo, não há carências de intervenção. O que há carência é de atuação. Ou seja, aliás, a segunda intervenção do Partido Socialista, que procurou tirar algum do espaço àquilo que compete ao Governo dizer, falou em que existe estratégia pública. Aquilo que tem que existir é a ação pública. Nós não estamos a questionar a existência de estratégia pública, estamos a questionar a falta de ação pública para cumprimento dessa mesma estratégia que, consensualmente, está adequada à prevenção e ao combate ao fenómeno. E por isso, Sr. Ministro, dizer-lhe que é particularmente feliz ter saudado o atleta Marega, porque, usando aqui os exemplos futebolísticos, eu diria que este episódio, se tivéssemos que lhe dar um resultado, era Marega 1, Governo 0. Porque o Marega intervém e depois tudo vem a seguir. E sem a intervenção do Marega, nós não podemos deixar de nos fazer esta pergunta. Eu, aliás, digo exatamente o que disse a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Sem o Marega intervir, não estaríamos provavelmente aqui. E temos que saber reconhecer isto. Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado. Vou concluir perguntando ao Sr. Ministro, e é mesmo só esta pergunta, que tendo sido noticiado que estava já uma equipa da PSP em vigia de adeptos em Guimarães e em Braga, perguntar-lhe se isto corresponde à verdade e, correspondendo à verdade, porquê. Muito obrigado. E, Sr. Deputado André Coelho Lima, também, com toda a franqueza, nós, e percebo até a sua invocação vimaranense que enunciou, nós não confundimos aquilo que é a gravidade dos fenómenos de violência do desporto, ou a gravidade do fenómeno de discurso de ódio ou de práticas racistas na área do desporto, com o futebol, ou com uma cidade, ou com um clube. Disse-o, lembro-me, quando apresentei aqui no plenário, na legislatura anterior, o diploma que, em matéria de combate ao racismo, à discriminação étnica e à xenofobia, lembro-me de ter usado essa expressão no debate da Generalidade, os portugueses orgulham-se da mesma forma dos golos da seleção nacional, sejam eles marcados pelo Cristiano Ronaldo, pelo Ricardo Quaresma ou pelo Éder, como todos nos lembramos do histórico golo do Éder. E, portanto, estes bons dias em que os adeptos do futebol se reconhecem nestes três, e podíamos dar outros exemplos, mas compreendem bem porque é que estou a usar deliberadamente o exemplo destes três atletas de elite que tantas alegrias nos têm dado, estende-se, não confundo, nem com a cidade de Guimarães, que se destacou pela forma como a sua autarquia participou no esforço de acolhimento de refugiados, ou com o clube sequer de que se disse adepto, e que no qual, não sei se ainda, mas pelo menos até há algum tempo, desempenhou funções de grande responsabilidade, um colega meu de liceu, um ilustre desportista, um amigo meu, o antigo guarda-redes Neno, antigo guarda-redes internacional, que fez parte da sua carreira no Vitória de Guimarães e sei que depois assumiu responsabilidades. A última vez que estive com ele era dirigente, tinha funções dirigentes no Vitória de Guimarães. Portanto, não confundo aquilo que é a preocupação do Governo com a gravidade do fenómeno, nem com o futebol, enquanto fenómeno social relevante, nem com uma cidade, nem com um clube importante na representação da cidade, pelos exemplos que aí dou.